Oi pessoal, bem-vindo de volta a esse canal, meu nome é Tainá, espero que todo mundo esteja ok, todo mundo esteja bem. Hoje eu queria trazer uma pequena reflexão para vocês sobre confiar em Deus. E eu queria fazer algumas perguntas e eu queria que nessas perguntas você se avaliasse e visse onde é que está a sua confiança. E eu queria te perguntar essa pergunta: a sua confiança está nas coisas do mundo, em coisas materiais, ou a sua confiança está em Deus? Se a sua confiança está nas coisas materiais desse mundo, provavelmente você se sente um pouco frustrado, você se sente ansioso, você se sente depressivo, você se sente instável, porque tudo que há nesse mundo é estável, é passageiro, seja o seu trabalho, seja o seu relacionamento, seja a sua carreira, seja os seus planos, tudo isso pode ser instável, porque um estralar de dedo, todas essas coisas podem mudar, podem acabar, podem chegar a um cenário que nem a gente mesmo planeja, porque a gente não está em controle das coisas que estão nesse mundo. E o que eu queria trazer com isso é o seguinte: quando a gente coloca a nossa confiança em coisas desse mundo, a gente provavelmente 100% a gente vai se frustrar com muitas coisas, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja na sua vida amorosa, na sua vida emocional. Toda vez que a gente coloca a nossa confiança e a nossa fé em coisas desse mundo, em coisas passageiras, a gente vai nos frustrar. Se a minha paz, se a minha tranquilidade está baseada no meu trabalho, provavelmente eu vou ter uma paz muito instável, uma paz muito desgovernada, uma paz que eu não tenho controle sobre ela. E a palavra de Deus fala que tudo que a gente coloca primeiro, antes de Deus, é idolatria. A gente está colocando a nossa atenção, a devoção mais a essa coisa do que a Deus. E a palavra de Deus fala que buscar primeiro o reino dos céus e todas essas coisas serão añadidas à nossa vida, certo? Então, quando a gente não coloca a nossa confiança em Deus, a gente está num lugar muito perigoso. A gente está dependendo de uma coisa muito instável. E com isso eu quero dar um exemplo. Por exemplo, se a minha paz está baseada no meu trabalho, e eu trabalho 6 meses, estão tudo bem, de repente começa uma temporada baixa no meu trabalho, ou eles começam a despedir algumas pessoas, cortar algumas horas, naquilo ali a minha paz já foi embora. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, é algo incerto, é algo que hoje pode estar nesse lugar e amanhã pode estar em outro lugar. Isso é o que eu quero dizer com a instabilidade. Verdade? Mas a palavra de Deus fala que quando a nossa fé está em Deus, quando a nossa segurança, a nossa confiança está em Deus, nós não seremos abalados. E com isso eu quero explicar, por exemplo, se eu coloco a minha confiança em Deus, eu preciso tirar as minhas mãos dessa situação. E o que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se eu confio em Deus na minha área emocional, por exemplo, com um relacionamento, com um filho, se eu oro e eu apresento isso diante de Deus: Senhor, essa situação está acontecendo, um exemplo, esposo, marido, um filho, uma filha, e eu continuo manipulando essa situação, eu não entrego ela completamente ao Senhor, eu não vou ter paz. Eu não vou ter paz de espírito, porque eu não estou deixando Deus trabalhar. Eu estou continuamente voltando ao mesmo lugar e negociando com Deus. Senhor, eu não estou vendo o Senhor agindo, então deixa eu agir. Nesse momento a gente está tirando a nossa confiança, a nossa estabilidade de confiar em Deus e descansar, e colocando algo nas nossas mãos.
E quando a gente coloca as situações da nossa vida na nossa mão, a gente entra num lugar muito perigoso, porque o ser humano ele pode ser guiado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas situações ao seu redor, vai te influenciar a agir de uma maneira. E nem sempre essa maneira que a gente age é a maneira correta. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser constantemente guiado pelo Espírito. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Mas no momento que eu deixo isso de lado e eu começo a agir com as minhas próprias mãos, eu estou manipulando a situação. Eu estou movendo, como se fala, né? Movendo os pauzinhos com as minhas próprias mãos. Eu estou remando a canoa na direção que eu quero que ela vá. E nem sempre eu vou estar correta. Especialmente em uma situação complicada, em uma situação de tensão, onde as suas emoções estão sobre todo lugar, quando você está nervoso, ansioso, triste ou um pouco depressivo, eu vou agir baseado no que eu estou sentindo. E muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, muitas das vezes acontece uma situação, você está nervoso, você está ansioso, você está triste, você está chateado, você age de uma maneira e quando passa um tempo, passa umas horas, uns dias que você acalmou, aquela cegueira emocional que você ficou abaixa e você percebe, uau, a maneira que eu agi não foi a maneira mais correta. Eu agi porque eu estava sentindo dessa maneira, eu estava nervosa, eu estava chateada com a situação, então eu tomei essa atitude, eu falei dessa maneira, eu liguei para essa pessoa e falei dessa maneira, eu tomei essa decisão baseada no que eu estava sentindo. E nem sempre isso vai soar de uma maneira boa, de uma maneira correta, porque estamos agindo sobre as emoções, sobre a carne e não sobre o espírito, correto? Então, quando a gente age dessa maneira, a gente está tirando o controle da mão de Deus e colocando nas nossas mãos. E o que acontece com o ser humano é que a gente toma as nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões, e depois, quando acontece algo se torna, essa situação torna totalmente diferente do que você queria, do que você imaginava, e a gente começa a perguntar, meu Deus, por que está acontecendo? Agora essa pessoa está chateada comigo, essa pessoa não conversa comigo, eu deixei aquele trabalho, eu deixei essa relação, eu deixei a igreja, eu deixei tal amizade, sem consultar com o Senhor. Né? Sem ter essa guiança do Espírito Santo, sem ter essa palavra do Espírito Santo. E aí onde a gente comete um erro muito grande, porque a palavra de Deus fala que o coração é enganoso, as emoções são enganosas, e é algo normal, porque todo ser humano tem emoções, tem sentimentos. Você vai se sentir triste, você vai se sentir ansioso, você vai se sentir um pouco depressivo, triste, angustiado, mas onde que está a chave desse momento? Quando você se sente desse momento, quando você está nesse momento, o que seria o correto a fazer? O que seria né, diante dos olhos de Deus, o que Ele nos indica a fazer? E eu queria entrar numa história que eu aprendi bastante, foi a história de Esther, né? Eu não sei se vocês já estudaram o livro de Esther, mas Esther era órfã e Esther foi para um palácio para ela começar a se preparar, porque o rei estava buscando por novas rainhas, certo? E aconteceu que toda essa história teve um moço que estava tentando matar todos os judios daquela época. Ele fez um decreto, ele estava tentando matar todos os judios daquela época. E o tio de Esther chega a ela e fala: Esther, eu preciso que você que você interceda por nós, que você fale algo, porque até mesmo você vai perecer se você não falar nada. E ela, estando nessa posição,
ela fala, olha, tem mais de 30 dias que o rei pede para não me ver, e se eu me apresento diante dele sem ele me chamar, ele pode me matar, porque é um delito ir na presença do rei sem ser chamada. E nessa tensão toda, sabendo que tem esse decreto que ela e toda né, o seu povo poderia morrer, ela decide fazer esse jejum de 3 dias, sem beber e sem comer, ela, as suas concubinas, e ela falou para esse tio dela, para todo o povo fazer o mesmo. E nisso eu trago ao meu pensamento, e eu estava pensando e raciocinando. E pensa bem comigo, diante de uma situação correndo perigo de morte, correndo um perigo de todo o seu povo ser aniquilado da face da terra, essa mulher, em vez dela se apresentar de uma vez diante do rei, ela toma esse período de 3 dias para jejuar e orar. E eu fiquei pensando, Senhor, quem está diante de uma situação tão angustiadora, tão estressante, toma 3 dias para jejuar e orar? Ninguém, é muito difícil. Eu tô correndo risco de morte, eu vou me parar por 3 dias para orar e jejuar. Todo mundo quer abrir a boca de uma vez, socorro, esse homem tá tentando fazer isso e aquilo outro, esse homem quer nos matar. Mas ela tomou esse tempo para orar e jejuar. E nesse tempo eu tenho certeza que Deus a preparou, que o Espírito Santo preparou, acalmou o coração, acalmou as emoções, porque ela, na palavra de Deus, fala que primeiro ela foi, ele estendeu o cetro, ela pôde passar. E ela ainda convidou ele para um banquete. Ou seja, na primeira oportunidade, fala, Rainha Estel, o que você deseja? Ela, ainda não. Ela falou, eu quero te convidar para um jantar. Então isso é uma calmaria, uma mansidão muito grande em frente a um problema. E se a gente aprende, se a gente toma essa postura diante dos problemas, diante das situações da nossa vida, muitas coisas podem ser evitadas. Por exemplo, se eu sou solteira, mas vamos supor que eu tive uma breve discussão com o meu esposo, ou uma breve discussão com uma colega de trabalho. Se naquele momento eu me deixo levar pelo que eu tô sentindo, aquela raiva, aquela chateação, eu vou falar coisas que eu não devo, eu vou agir na minha carne, porque eu estou agindo sobre o que eu estou sentindo. Faz sentido? Se eu parar, Senhor, deixa eu me acalmar, deixa eu trazer isso para os pés do Senhor. Senhor, eu me sinto dessa maneira, assim mesmo. Senhor, eu me sinto dessa maneira. Olha, essa pessoa veio e falou isso e isso e isso comigo. Essa pessoa me chamou disso, me chamou disso, me chamou daquilo outro. Senhor, diante dos teus olhos, eu não sou isso. Senhor, e se eu estou me comportando dessa maneira, Senhor, guia-me ao caminho correto. Senhor, ensina-me onde eu estou errando, o que eu estou fazendo incorreto, e dá-me as palavras certas para eu conversar com essa pessoa, para eu chegar no consenso, porque tem uma diferença muito grande quando você quer descarregar, quer descarregar o que você está sentindo, e quando você quer construir. Eu não posso chegar em todas as áreas da minha vida e só descarregar o que eu estou sentindo. Que você é isso, você é aquilo outro, em vez de tentar construir. Olha, essa maneira que você tá falando comigo não me agrada. Essa maneira que você fala comigo machuca os meus sentimentos. Essa maneira que estamos lidando um com o outro não está sendo saudável para o nosso relacionamento. Em vez de apontar dedos, você é isso, você é aquilo outro, porque as palavras, quando elas saem da sua boca, elas já não voltam mais, né? A gente pode chegar, perdoa por isso que eu falei, mas o prejuízo já está feito, a dor já está causada. Da mesma maneira que essa palavra
essa história de Esther falou comigo, eu te convido para quando uma situação bem difícil esteja acontecendo na sua vida, tire um momento, tire um tempo para raciocinar com o Senhor, para pensar com o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação, né? E sobre a confiança entra nessa história dessa maneira. Se eu confio no Senhor e eu sei que Ele está em controle de todas as coisas, eu sei, porque a palavra dele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Então, quando uma situação dessa acontece, uma situação difícil, seja com um filho, com um familiar, no trabalho, traz essa situação diante ao Senhor. Senhor, eu confio em Ti. O que está acontecendo aqui, Pai? Ensina-me. Essa dificuldade está acontecendo porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa? É alguma coisa que eu estou fazendo errado? É um tipo de desobediência? Qual é a atitude do meu coração? Qual é a atitude dos meus pensamentos? Como eu me estou comportando diante dessa situação? E Deus vai te falar, porque quando você confia, você fala, Senhor, busca dentro do meu coração, assim como o salmista falou, Senhor, busca em mim, se em mim há alguma maldade, e me ensina o caminho correto, porque eu não quero manipular as coisas com as minhas mãos. Eu não quero chegar e falar, você está fazendo isso, aquilo errado. Talvez o Senhor quer te ensinar alguma coisa naquela situação. Talvez seja um parente seu, talvez seja o seu cônjuge, talvez seja o seu filho, que esteja passando por uma situação difícil e automaticamente, como pai, como cônjuge, como um familiar, você quer agir, você quer colocar suas mãos e tirar aquela pessoa daquele sofrimento, e não está incorreto ter compaixão pelas pessoas, ter amor. Isso é o que Deus manda a gente ter. Amar uns aos outros, verdade? Mas sabemos que Deus está no controle, sabemos que as nossas ações têm consequências. Só eu te convido de confiar no Senhor e aprender a trazer cada pequena situação aos pés de Cristo. Senhor, essa semana eu não tenho dinheiro para pagar a luz. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar dessa situação? Seja confiar mais em Ti, seja ser uma pessoa que guarda mais, que seja mais consciente com o meu dinheiro. Senhor, é uma situação onde alguma coisa eu tô falhando em algum lugar. Senhor, ensina-me através dessa situação. Se você deixar a ansiedade e o medo e a preocupação te cegar, tomar conta do que você está sentindo, você não consegue ver mais profundo. A gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai ver isso na nossa frente sem ver o que está atrás disso. E às vezes o Senhor quer trabalhar na nossa confiança, mas se na primeira situação que acontece, você liga para um primo, você liga para um tio, você liga para um amigo, olha, tá me faltando isso, me empresta, e você entra em dívida atrás de dívida, e o Senhor tá tratando de te guiar a um caminho de confiar nele, a um caminho de descansar nele. Senhor, eu não tenho, Pai, mas a sua palavra fala, Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, o que está acontecendo? Eu confio em Ti, eu confio no que diz as Escrituras, eu confio na sua palavra. Senhor, mostra para mim o que está através dessa situação. Se seja com um filho, Senhor, meu filho ainda continua no mundo, Senhor, hoje, meu Deus, me ligou e falou isso, Senhor, eu confio na sua palavra, Senhor, sua palavra fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, toma conta, Senhor, abre os olhos, o que o Senhor está tratando de me ensinar seria orar mais por essa pessoa, jejuar mais por essa pessoa, estar mais pendente, ser mais intencional com essa pessoa. Temos que ver, necessitamos ver as coisas numa maneira mais espiritual, porque se você deixar a ansiedade, a preocupação, vai te guiar a caminhos onde você vai se sentir perdido.
Você vai começar a ter uma ansiedade fora do normal, uma insônia, você já deita, você não consegue descansar, você não consegue dormir, você tem pesadelos porque você está sendo guiado pelo que você sente. E outra vez, não é errado sentir, mas uma vez que aquilo já está te pesando, já é um sinal, isso não vem do Senhor. A preocupação não vem do Senhor, o medo não vem do Senhor, tudo que passa de um normal já não vem do Senhor. Temos que aprender a trazer, tem um versículo na Bíblia que fala que a carga dele não é pesada. Traz para mim as suas cargas, divide comigo. Temos que entrar nesse lugar de saber que Deus não está lá no céu condenando todo mundo que está aqui na terra. O Senhor quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer que literalmente você chegue do trabalho, você chegue em casa e você fala: Senhor, hoje aconteceu isso, isso e isso comigo. Essa pessoa falou isso e isso comigo. O meu chefe falou que o trabalho tá ruim, que vai começar a cortar a hora, vai começar a cortar empregado, vai começar a cortar benefício. Senhor, o Senhor quer me ensinar alguma coisa disso? O Senhor tá me falando alguma coisa disso? É dividir cada coisa que está acontecendo com Deus. Ah, Tainá, mas o Senhor tá no céu, o Senhor vê todas as coisas. Ele não precisa que eu falo com ele cada coisa que está acontecendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, o Senhor nos convida a ser íntimos, a ser filhos. Sabe quando o filho chega e fala: pai, aconteceu isso, isso e isso. Tá acontecendo isso, isso. Eu preciso de ajuda nisso, nisso e nisso. Deus quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente seja filho íntimo, que a gente compartilhe os nossos momentos, as nossas felicidades, as nossas dificuldades com Ele. E assim, e confiar em Deus, é chegar e falar: Senhor, isso está acontecendo, papai, mas eu confio em Ti, Senhor. Mostra-me, Senhor, acima das minhas emoções, acima das minhas dores e preocupações, o que está atrás disso, Senhor. É um ataque, é uma preocupação constante na minha mente. Senhor, guia-me a confiar em Ti completamente, sem colocar as minhas mãos, sem manipular essa situação, mas confiar em Ti, Senhor. Guia-me. Aqui eu vou ler esse versículo para vocês, que está em... Deixa eu colocar aqui em português. Desculpa. Esse versículo está em Isaías 26, 3. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidades às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. A gente tem que ter Deus como nosso abrigo. A gente tem que confiar em Deus em todas as situações da nossa vida. Qualquer situação da nossa vida, a gente tem que aprender a ter essa confiança no Senhor. E não é uma tarefa fácil, eu não vou mentir, não é uma tarefa fácil confiar no Senhor, não é fácil saber que você tá curto no dinheiro, que você tá curto, que você está, né, nesse lugar onde você não tem saída, e descansar no Senhor não é fácil. Mas se você começar a todo dia trazer para o Senhor suas preocupações, pouco a pouco: Senhor, me sinto assim, Senhor, me sinto dessa maneira, Senhor, me sinto... Vai chegar um momento onde você vai desenvolver essa intimidade com Ele, que você vai começar a descansar. Senhor, eu confio em Ti. Quando vier essa vontade, vou ligar, vou resolver, vou fazer isso, para um minutinho e fala: Senhor, o que o Senhor pensa disso? O que o Senhor está querendo me ensinar nisso, Senhor? Porque o Senhor é o meu abrigo. Antes de ligar para o seu amigo, antes de ligar para o seu pastor, antes de ligar para o seu esposo, antes de ligar para o seu filho, feche a sua porta, feche os seus olhos no seu lugar secreto. Senhor, acabou de acontecer isso.
pai, acabou de acontecer isso no meu trabalho, minha filha acabou de falar isso comigo. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar disso? Senhor, qual é a postura que o Senhor quer que eu tome em relação a isso? E eu sei que Deus vai te guiar. Porque a palavra de Deus fala que ele é luz para o nosso caminho. E Ele escuta os que se humilham diante dEle. Isso é se humilhar. Isso é deixar o seu conhecimento, é deixar as suas ações, é deixar o seu controle de lado e se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso ouvir de Ti. Espírito Santo, eu preciso ouvir de Ti. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, não é uma tarefa fácil, mas é possível. É possível e Deus está aqui para te ajudar. É por isso que Deus deixou o Espírito Santo dentro da gente, para nos guiar. E você tem o Espírito Santo dentro de você. Nunca se esqueça disso. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele está aí para te guiar, para te ajudar, para ser luz no seu caminho, ok? Muito obrigada por escutar esse vídeo. Eu espero que essa palavra seja de bênção para sua vida, assim como foi para minha. E se você quiser ler mais o capítulo de Esther, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo, onde que fala sobre os 3 dias que ela tomou de oração e de jejum, para você entender um pouco mais sobre essa história, ok? Beijo, que Deus te abençoe.